Bom, gente, então, só retomando aqui onde a gente parou, já caminhando para o final, o vídeo está ficando grande e o sistema começa a querer travar, então, mas eu vou já fechando aqui essa videoaula, já caminhando para o finalzinho. Então, aqui a gente calculou o sistema de coordenadas para os pontos A e B, e interessante, né? Vocês viram que o ponto A associa o 0, o ponto B eu associo o menos raiz de 5 sobre 2 para essa reta. E vocês, claro, nunca vocês vão encontrar para pontos diferentes o mesmo número, porque a função é bijetura, é 1 a 1. Tomem esse cuidado, sempre as imagens serão distintas. O interessante aqui também é que a gente pode pensar na distância entre o ponto A e o ponto B, calcular a distância entre o ponto A e o ponto B, olhando para o módulo do FR de A, que é 0, menos o FR de B, que é o menos raiz de 5 sobre 2. Então, seria essa uma forma de calcular a distância entre os dois. Que, claro, dá raiz de 5 sobre 2. 0 mais raiz de 5 sobre 2. Então, veja que a distância do ponto A ao B é raiz de 5 sobre 2. Isso a gente calculou a distância de A até B utilizando o sistema de coordenadas, FR de A menos FR de B. A gente poderia calcular a distância de A até B utilizando aquela expressãozinha, raiz quadrada, x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Se você fizer essa continha, você vai ver que dá o mesmo resultado. Por quê? Porque o sistema de coordenadas foi obtido, dá uma olhadinha lá no texto, foi obtido a partir dessa função de distância. As duas estão relacionadas. A função de distância e o sistema de coordenadas. Os dois estão relacionados. Beleza? Bom, então, essa era uma ideia que eu queria dar para vocês. Só para finalizar, é importante que vocês também dêem uma olhadinha no modelo do taxista. Tem uma ideia muito interessante que é a ideia de segmento, a definição do que é um segmento. A gente não disse ainda o que é um segmento AB, segmento BC, de forma geral, não no modelo cartesiano, mas um segmento AB qualquer, um segmento BC. O que é triângulo? Né? O que é triângulo? O que significa um ponto está entre dois outros pontos? Então, tudo isso são definições que aparecem nesse momento no nosso texto e que vocês devem dar uma olhada. Só para registrar, deixa eu abrir um espacinho aqui. Eu queria registrar para vocês a ideia de segmento, né? Que é uma ideia que é bem simples. E quando a gente pensa segmento, quando eu digo segmento AB, o que a gente está querendo dizer? O que eu penso quando eu digo segmento? Segmento dado por dois pontos. Bom, se a gente olha para a geometria euclidiana, quando eu falo de segmento, eu considero o ponto A, considero o ponto B e olho para o segmento AB. O que eu estou falando? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando quando eu faço um desenho assim e falo, estou lá na minha geometria euclidiana e eu quero olhar aqui para o segmento AB. Vocês sabem dizer exatamente quem é. Você vai dizer, Márcio, o segmento AB, que a gente costuma dizer assim, escrever assim, né? Segmento AB, é na verdade conjunto de pontos, é o ponto A e B, o ponto A, o ponto B, unido com os pontos que estão entre A e B. X está o quê? X está entre A e B. Conjunto de todos os pontos X que estão entre A e B, todos os X que estão aqui dentro, inclusive o A e inclusive o B. Então, o A e o B unido com os pontos que estão entre A e B. Então, note que os pontos que estão entre A e B não pode ser o A e não pode ser o B. Está entre e é estritamente. Então, isso aqui vai ser segmento para nós. Muito bem, mas o que é isso? Está entre.
só desenhar e olhar, não posso usar desenho para provar nada. Então eu preciso dizer para vocês o que é estar entre. O que significa um ponto X estar entre o ponto A e o ponto B? Eu não sei o que é ponto, eu não sei o que é reta, e o que vai ser X estar entre A, mas no modelo cartesiano eu sei. Bom, mas é no modelo cartesiano. E de modo geral, o que é um ponto X estar entre A e B? Então a gente precisa definir isso. A gente vai dizer que o ponto X está entre A e B, e a gente vai denotar dessa forma, que eu já denotei ali. A definição nossa vai ser assim. Estou escrevendo resumidamente aqui, né? X está entre A e B, se somente se. Primeiro, os três são colineares. A, B e X são colineares. Colineares. O que é isso? Uma mesma linha, né? Linha, colinha. Mesma linha. Colinear. Então, colineares são aqueles pontos que estão numa mesma linha, estão alinhados, estão colineares. Então, os pontos, isso também significa dizer que estão numa mesma reta. Numa mesma reta. Pontos que estão numa mesma reta. Então, para o X estar entre A e B, primeiro, os três têm que estar na mesma reta. Mas basta isso? Não, porque eu posso pegar, por exemplo, no modelo cartesiano, um X de K e ele não está entre A e B. Então não basta estar na mesma reta. É preciso também que, além de estar na mesma reta, esses pontos satisfaçam a condição de que a distância de A até X, um ponto X, seja mais a distância de X até B, dê a distância total de A até B. Tá? Isso, a distância do ponto A até o ponto X, somado com a distância do ponto X até o B, teria que dar quanto? A distância de A até B. A distância de A até B é a distância de AX mais XB. Somou esses dois, dá o total. Isso significa que o ponto X está entre os dois. Não é que está na metade, mas está entre os dois. Em algum lugar, entre. E se o X estivesse aqui de fora, a distância de A até X mais a distância de X até B já daria maior do que A até B, isso no modelo cartesiano, só para a gente ter uma ideia. Então, compreende? As duas coisas juntas significa estar entre. Então, quando é que o ponto X está entre A e B? Quando eles são colineares, os três, A, B e X, e além disso, a distância de AX mais a distância de XB é igual à distância de A até B. É muito interessante essa relação de estar entre. Entender o que significa estar entre. Beleza? Agora, também ela é fundamental para compreender o que é segmento AB. O que é um segmento AB. Por que eu estou falando de segmento AB? É porque a gente não tinha ainda definido o que era segmento, a gente não sabia o que era, agora a gente já tem uma ideia do que é, de maneira geral. Ela serve para a gente compreender o que é triângulo. Tá? O que é triângulo? Preciso definir, porque como é que eu vou trabalhar com triângulo sem saber o que é? Pelo menos preciso de uma definição. Esse é um objeto que a gente define. Então, triângulo, para definir triângulo, então eu não vou escrever aqui a definição toda, senão o vídeo vai ficar de 5 horas. Mas eu vou sempre, resumidamente. Para definir triângulo ABC, eu vou precisar de 3 pontos não colineares. Não colineares. Não pode estar na mesma linha, senão não tem triângulo. Triângulo não pode ser 3 pontos na mesma linha. Né? Então, se eu pegar 3 pontos não colineares, digamos A, B e C, eu vou chamar de triângulo a união dos 3 segmentos. AB, BC, AC. Basta desenhar? Não. Se você desenhar não significa nada, porque desenho não define nada, não prova nada. Então, como é que eu escrevo isso? Você vai dizer assim, triângulo ABC é união dos segmentos AB unido com segmento BC unido com segmento
segmento AB, BC e AC, ou CA, tanto faz. A união desses três segmentos, desde que A, B e C sejam não colineares. Não pode estar numa mesma reta. Então, triângulo. Para eu ter um triângulo, eu preciso de três pontos não colineares. Se a união dos segmentos determinada por esses três pontos, a união desses segmentos é o que a gente chama de triângulo. Ok? Então, o triângulo vai ser uma união de três segmentos determinados por três pontos não colineares. Mas dito de forma mais precisa, dados três pontos A, B e C não colineares, o triângulo ABC é o segmento AB unido com o segmento BC, unido com o segmento AC ou CA, que está na mesma. E agora eu já sei o que é segmento, já está definido aqui o que é segmento. Então, fica claro o que é triângulo. Beleza? Então, tem alguns outros resultados aí muito interessantes que vocês, por favor, deem uma lida no material. Um deles é uma proposição que vai dizer para vocês, olha, para saber se um ponto está entre outros dois, basta você olhar para o sistema de coordenadas determinado por esses pontos. Porque esses três pontos vão estar em uma reta. A reta tem um sistema de coordenadas. Então eu consigo calcular FR de A, FR de X, FR de B. Para saber se o X está entre A e B, basta olhar para os números FR de A, FR de X, FR de B e verificar se esses números são tais que o número X está entre o número FR de X está entre o número FR de A e FR de B. Então, tem uma proposição lá que vai dizer isso. Então, é uma forma de você relacionar ponto entre outros dois e número entre outros dois. Ponto relacionar com número através do sistema de coordenadas. Mas depois eu posso voltar a falar disso, se vocês tiverem necessidade. Me mandem perguntas para o tutor, para a gente poder tentar compreender um pouquinho dessa parte do sistema da unidade 4, perdão, axioma da régua. Beleza, gente? Forte abraço para vocês e vou ficando por aqui. Vamos lá, força, vamos estudar. Essa semana tem mais uma atividade. Lembro a vocês que a atividade da semana passada vai ser entregue, deverá ser postada até essa semana, né? Tem uma data e as duas unidades, as duas atividades da semana 1 e da semana 2 vão ser postadas juntas, beleza? Porque teve algum problema de atraso, entrega de notas, como eu mandei para vocês no e-mail que está postado lá no sistema. Acessem sempre o sistema, olhem sempre as notícias, porque eu sempre estou colocando notícias lá e informando vocês. É um canal, um dos canais, não é o único, mas é o canal principal de informações que a gente tem. Então eu sempre coloco lá uma notícia e mando uma cópia por e-mail para vocês. Então acessem diariamente o canal, o sistema IP, para que vocês, né, a nossa plataforma, a nossa disciplina, para que vocês estejam sempre bem informados sobre tudo que acontece na nossa disciplina, beleza? Então, já temos as duas listas já estão lá, claro. Da semana passada, quem já postou no tempo, ótimo. Quem não gostou ainda tem um prazo para postar, não tem problema, mas vai ter que postar junto com essa atividade, serão duas atividades. Porque a gente não tem prazo, mas em algum momento as atividades vão se acumulando, né? Então, bom trabalho para vocês, estou à disposição, conta comigo. Grande abraço, gente, valeu, até mais.